Bom, primeiro passo para a gente instalar o Windows Server 2019 é fazer o download da imagem do, do Windows Server. No site oficial da Microsoft, só colocar no Google Windows Server 2019, você consegue fazer o download por aqui. Eu não vou fazer, pois eu já tenho essa imagem, então vou fechar aqui. E eu estarei utilizando o VirtualBox. Se você estiver utilizando o Windows, poderá utilizar também o Hyper-V, mas eu vou utilizar o VirtualBox, que eu sou mais familiarizado com ele. Eu já tenho algumas máquinas aqui, mas para a gente criar uma nova máquina, novo, colocar o Windows Server 2019, eu já tenho uma com esse nome, então eu vou colocar 2025 só para diferenciar essa desta daqui. É. Aqui ele pede o caminho onde vão ficar onde ficam essas máquinas. Eu não vou selecionar a imagem ISO agora. A versão ela é baseada no Windows 10. Então finalizei aqui. Vou fazer só uma pequena alteração que é ah, eu acabei não mostrando, mas quando nós vamos criar aqui em hardware, ele pergunta o mínimo de memória. Você pode colocar no mínimo 2 gigas de memória RAM, né? Eu vou colocar aqui, ele já colocou aqui 2 gigas de memória RAM é o mínimo. Processador, eu vou colocar 2 núcleos, mas o mínimo aqui é 2 gigas de memória RAM, né? O armazenamento ele já indica 50 gigas, né? Então nós nem utilizaremos isso tudo, mas pode colocar os 50 gigas para o nosso teste aqui. Em rede, eu vou colocar a placa em modo bridge ou ponte, né? Eu estou aqui pelo Wi-Fi, então você vai selecionar aqui qual é a interface. Se você tiver pelo cabo, provavelmente vai começar com E aqui, de Ethernet. E ok. Deixa eu ver se precisa mais de alguma coisa. Não. Ok. Beleza. Vou colocar em iniciar. Abriu aqui. Ele vai me pedir, né, a imagem ISO. Deu uma falha aqui porque não tem como montar. Então eu vou abrir aqui. Eu tenho uma imagem dele aqui. Montar e tentar um novo boot. Se caso você não tiver selecionado naquela hora e não aparecer este pop-up, só vir em dispositivos, discos óticos, e aqui ó, escolher um arquivo de disco, o Windows Server 2019. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui que eu não fiz. Deixa eu estar aqui em reinicializar a máquina, né, para ele. Esse curso é um curso direto ao ponto, então eu não vou me ater a detalhes teóricos, né? Não vou sair explicando o que significa cada coisa. A ideia aqui é de pessoas que já possuem alguma experiência, né? Que só queiram aprender como instalar o Windows Server ou instalar algum serviço, né? Então, o curso aqui de Windows Server 2019 nós iremos abordar DNS, DHCP, Active Directory, servidor de arquivos. Então é um curso é, mais ou menos completo, né? Mas não tão teórico, né? É direto ao ponto mesmo. Então não vou me parar muito para explicar questões teóricas, beleza? Deixa eu só colocar aqui no modo escalonado, só para ele ficar grande aqui. Ele pergunta a linguagem, aqui ele já vem em inglês, mas o resto nós podemos escolher aqui português, né?
e é até interessante, né, que nós deixemos em inglês mesmo. Ele irá começar a instalação. Na verdade, ainda vai ir para uma parte aqui. Então, a ideia desse curso é ser algo mais direto, sem muita enrolação, né? Então, aqui eu vou marcar a segunda opção, Desktop Experience, né, com interface gráfica. Aceito os termos, segunda opção. Aqui eu só tenho esse disco mesmo, vai ele mesmo, avançar. E ele vai começar o processo de instalação. Eu vou dar uma pausa aqui enquanto ele está instalando, mas assim que terminar eu retorno. Bom, pessoal, ele finalizou aqui a instalação, ele está pedindo para reiniciar. Eu vou reiniciar agora e preste atenção quando ele aparecer essa tela, que ele vai pedir para pressionar alguma tecla para iniciar. Não pressione, né? Senão ele vai começar a instalação tudo de novo. Se você quiser remover o CD de mídia, aperta o Ctrl do lado direito mais F, ele vai ficar fazendo essa troca aqui, dispositivos, discos óticos, e remover o disco, né? Não tem nenhum problema. Vou alterar para o modo escalonado novamente e ele vai começar aqui a fazer as configurações necessárias, né, os ajustes e inicializar aqui o sistema. Só ter um pouquinho de paciência, dependendo do hardware aí, do quanto você disponibilizou para sua máquina virtual e do processador, ele demorará um pouquinho. Bom, aqui o nome de usuário é o administrator, né, o administrador. Então, ele pede uma complexidade de senha, né, que não pode ter caracteres, quer dizer, na verdade, que precisa ter caracteres especiais, números e letras, e no mínimo 8, né? Então, eu vou digitar aqui, só um instantinho, que ele deu uma travadazinha aqui. Beleza. Por padrão, esse é o usuário root. Vai finalizar as configurações. Ok. Se você tiver instalado ele numa máquina física, que dificilmente você irá fazer isso, você pressionaria Ctrl Alt Delete para desbloquear, né? Mas no VirtualBox é o Ctrl do lado direito mais Delete. Coloca a senha. E ok, temos o nosso Windows Server instalado. Próxima aula nós faremos as configurações iniciais. Só ele aguardar aqui o gerenciador de servidores. Se ele não abrir, só vir aqui em Server Manager. Próxima aula nós daremos continuidade. Valeu!